Olá, você que está aí na sua casa assistindo a gente aqui do Cinepop. Eu sou o Bruno Fai, você já deve me conhecer de vídeos anteriores, e a gente está aqui para conversar sobre Brightburn. Na realidade, a gente vai conversar um pouquinho sobre as possibilidades que Brightburn está abrindo agora nesse universo de heróis, terror, enfim, são tantas emoções, tantas possibilidades. Fica com a gente, vamos conversar um pouquinho aqui. Roda a vinheta. E olha só quem está comigo também aqui, Pablo Bazarello, querido, tudo bom? E aí, Bruno? Prazer estar aqui de novo com vocês, com nossos queridos leitores do Cinepop, para falar de um filme que eu tive o prazer e a honra de assistir em primeira mão, né? Lá na Terra dos Ricos e Famosos. Fui convidado pela Sony, a distribuidora do filme, para bater um papinho lá com produtores, atores. Então, é, vamos conversar aí, vamos destrinchar as possibilidades de onde esse universo pode caminhar aí, essa ideia saída da mente dos Gunn, né? Da família Gunn e o clã Gunn. Foi Clangan, Clangan, parece coisa de... Parece nome de... Como é que chama? De mafioso, clã de mafioso. Queridão, eu vou rodar um trechinho de uma das entrevistas que você fez, aquela entrevista que você conversou com o James Gunn e Elizabeth Banks, aquela parte que eles conversam lá sobre os problemas que poderiam ter acontecido com a DC, mas enfim, vamos começar por aí, né? With any of the people who has the rights to Superman, were you worried at some point that this could be a problem? Well, no, because there's a lot of similar, stories that have been told in comic books over the years, from all sorts of different comic book publishers. So, yeah, and I have a pretty good relationship with. Yeah, you can do whatever you want. Pois é, né? Ele pode tudo, né? O James Gunn pode fazer o que ele quiser, porque ele conhece todo mundo em Hollywood, né? E aí, querido, que a gente... Por que rodou essa pergunta, né? Vamos começar pelo princípio. Afinal de contas, né? Você viu o filme, conversou com ele, você teve lá um pequeno movimento lá. Todo mundo já pegou. A primeira coisa que as pessoas pensam quando pensam em Brightburn é o super-homem do mal. É isso? Será que a gente pode começar desse ponto de partida? Assim, eu acho que a ideia, né, do primo dele, do irmão dele, foi uma grande brincadeira, né? Subvertendo ali o conto do Superman, né? A história do Superman já foi contada tantas e tantas vezes através de séries de TV, de histórias em quadrinhos, já faz parte do consciente popular, né, de todo mundo, né? Uma coisa curiosa é que o Bryan Singer, né, ele dirigiu o Retorno do Superman, o Retorno em 2006. E na época foi a grande volta do Superman, né? O Superman tinha parado de aparecer no cinema lá na década de 80, no final da década de 80, depois, durante a década toda de 90, ele tinha tentado fazer um ensaio, ia ter um filme dirigido pelo Tim Burton, com o Nicolas Cage no papel do Superman, teve até teste de figurinos na internet e tudo mais, não vingou esse filme, e aí finalmente saiu em 2006 com o Bryan Singer. E o Bryan Singer, nessa época, ele deu uma entrevista dizendo que se você mostrasse para todo mundo o símbolo do Superman, aquele qualquer pessoa na face da Terra saberia identificar que aquele era o Superman. E comparou, inclusive, foi até uma comparação meio polêmica, ele falou que o Superman era tão popular e famoso quanto Jesus Cristo. Pois é o tipo de afirmação que a gente já ouviu de outras bocas aí que não deu muito certo, né? Pois é, então, assim, eu acho que, como falou o próprio James Gunn, essa história já foi contada tantas vezes, né, que virou quase um conto da carochinha, um conto de fadas, caiu quase em domínio público, embora o personagem, obviamente, pertença a DC Comics, né? Mas é uma história tão conhecida que eu acho que ele se achou no direito, né, de contar essa história através de um outro ângulo. E não declaradamente dizer que é o Superman nem nada. Uma pergunta que eu até fiz pro menininho, o ator que interpreta o menino principal do filme, eu perguntei para ele como é que foi interpretar o Superman, né? Porque é a analogia ideal ali, perfeita, né? Eu acho que não vai ter ninguém que não vai... Eu fico imaginando assim, uma pessoa que não tenha lido nada desse filme, absolutamente nada, vai assistir assim às escuras e vai se surpreender
né, ao ver a história do Superman sendo contada de outra forma, né? Eu acho que uma Pois é. pessoa que não leu nada sobre o filme consegue identificar ainda essas semelhanças de um bebê alienígena que cai numa fazenda e é criada por um casal, como se fosse o filho deles e tudo mais. Então, acho que o início, né, da onde o filme parte, é uma grande brincadeira com o universo dos criadores do Superman, né? Então, é aí que eu quero chegar, é o meu ponto principal. Porque assim, né, a gente começou essa. Acho que o grande comparativo tá muito mais na origem do personagem do que efetivamente no mote da história. E isso é engraçado, porque de certa forma ele se vende de uma forma um pouco errada, eu acho, o filme. Não quer dizer que esteja errado, pelo contrário, o filme ele é muito bom, ele tem uma construção bem gostosa, é um filme de origem, né? A gente tá vendo um filme de origem e é um ótimo filme de origem, ele tem todo um começo, meio e fim, um bom ritmo, mas é uma coisa também que eu estava discutindo antes, e inclusive eu acho que eu até comentei com você na nossa conversa pelo WhatsApp, na nossa redação virtual, né? A sensação que eu tenho é que não é um filme de herói invertido, o que você poderia imaginar como um filme de vilão invertido. Porque assim, quando a gente pensa em termos de vilões, a gente pensa do herói. Normalmente, quando você pensa no herói, você tem um antagonista ou você tem uma situação antagonista que entra em conflito para que ele se torne o herói. Quando a gente pensa em herói, é uma palavra muito, não vou dizer vaga, mas é uma palavra que sustenta muitas interpretações, muitas justificativas. Você pode ser aquela coisa, você pode ser o herói da sua própria história, é a pessoa que passou por desafios, superou problemas, então ele é um herói porque ele conseguiu isso. Mas tem a questão do heroísmo como aquela pessoa que salva outra pessoa de uma dificuldade, de um incêndio, uma enchente, quando a gente fala de um bombeiro. Mas o vilão, a figura do vilão, ela tá associada não só à vilania, a fazer o mal, mas a ter alguma coisa que dê essa compensação. A figura do herói quase que é necessária quando você pensa no vilão. Então, quando eu fui vendo esse filme, e aqui, galera, deixa eu aproveitar e levantar. Spoilers à frente, né? Quem não assistiu o filme ainda, já pode parar de conversar aqui com a gente e assiste o filme e depois volta. Voltando, mas eu acredito que para um filme identificar, a forma como eu identifiquei o filme é uma coisa como um filme de monstro, é a criação de um monstro, né? E talvez assim de toda uma leva de monstros, né? Exatamente. Assim, uma das coisas que o James Gunn falou também, que eu fiquei pensando a respeito e depois achei muito curiosa, é que ele falou que inicialmente o filme não era tão guiado rumo ao terror, que foi através da influência dele que ele começou a levar esse projeto cada vez mais em direção ao terror. Então, que tipo de filme seria o filme inicial, antes da influência dele puxando o filme mais para o terror? Será que seria um filme mais voltado para essa questão de ser um filme de super-herói, de origem? Uhum. E outra coisa que o diretor do filme falou, que ele queria filmar o garoto como John Carpenter filmava o Michael Myers. Então, durante toda a década de 80, nós tivemos esses anti-heróis, esses vilões, esses assassinos de filmes de slasher, como Fred Krueger, Jason, o próprio Michael Myers, que se tornaram tão populares nos seus próprios filmes que deixaram de virar os monstros e viraram quase ícones da cultura pop, né? A gente torcia por esses vilões nos filmes. Uhum, A exatamente. gente não queria saber quem eram os mocinhos, quem eram os adolescentes que iam chegar vivos, porque eram todos descartáveis. Você estava indo ver esses filmes para torcer, para ver de que forma mais sádica o vilão iria matar, iria trucidar os personagens dos filmes, né? Esses personagens apareciam ali em tela só para serem eliminados das formas mais criativas. Então, durante a década de 80 inteira, os fãs transformaram esses vilões, esses monstros, como você falou, em ícones da cultura pop, né? Você via eles em todo lugar, através de colecionáveis, de álbuns de figurinha, vendiam as roupas para o Halloween, então viraram realmente figuras assim comparáveis aos super-heróis, né? Embora fossem vilões e fossem assassinos e estivessem fazendo coisas assim horrendas nos seus filmes, mas a garotada os endeusaram, né? Viraram ídolos
da garotada, da adolescência. Então, você criar, hoje em dia, você não vê muito isso, né, em filme de terror, você criar um personagem tão emblemático, né, quanto se tinha na década de 80. Então, eu acho que a tentativa de todos eles de criar, hoje em dia, você vê diretores tentando criar filmes de terror para ver se conseguem emplacar um personagem, mesmo que seja um antagonista, mesmo que seja um vilão, mas emplacar um personagem desses na cultura pop, né? Como se fazia antigamente. Então, acho que isso segue um pouco essa linha, né? Se o Brandon, né, o garoto aí, se tornar um personagem icônico para uma pintura sequência ou alguma coisa do tipo, é sinal de que deu certo, né? Pois é, vamos pensar inclusive nisso daí, né? Porque é o seguinte, outra questão que ficou já meio que em suspenso, você inclusive perguntou, né, pro James, e as sequências, né? Será que a gente vai ter sequência? Porque assim, o filme deixa uma porta aberta incrível para sequências, né? O final do filme e as cenas de... Eu não vou colocar pós-crédito, porque na verdade não é pós, porque você quase me enganou. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu perdi a cena pós-crédito que eu saí correndo, né? Mas na verdade são aquelas cenas que vão rolando junto com os créditos até mais ou menos os primeiros 2 minutos de créditos, assim, tem umas ceninhas, né? Uma pequena cena que soma um pouco de informações ao que a gente já viu no filme. Tá aí uma porta aberta. O que será que de repente a gente pode esperar, assim? Porque, especialmente considerando essa cena pós-crédito. Quem não viu o filme, sai daqui. Então já vai ter spoiler mesmo. Então, se você já assistiu, tudo bem. Se você não viu, sai. Vai, me fala. O que você acha que vai rolar aí nessa brincadeira? Eu acho assim, tudo depende primeiramente da bilheteria, né? O filme estreou agora aqui no Brasil, estreou ontem, nos Estados Unidos estreou hoje. A última vez que eu dei uma olhada no Rotten Tomatoes para saber como o filme estava sendo abraçado pela crítica, ele estava com 63% de aprovação da imprensa, né, mundial. Isso é um pouco acima da média. Ele não foi um filme unânime nem de forma positiva nem de negativa, mas ele está um pouco acima da média. Mas isso também não quer dizer muito, porque em termos de sequência, da continuidade do estúdio da Sinal Verde, eles seguiam muito mais pela bilheteria. Então, se o filme continuar nessa média de aceitação da crítica, mas fizer uma bilheteria satisfatória, uma bilheteria que compense o orçamento, né, e que vale a pena seguir adiante, é isso que conta. Então, esse resultado a gente só vai ter lá para domingo, para segunda-feira, para saber em que posição o filme estreou, se o filme estreou bem, porque a gente teve a estreia do Parabellum, do John Wick, que derrubou os Vingadores. Eu acho que vai ser um filme que vai continuar forte. Vamos ver se o Bright Banner vai ter força para tirar o John Wick da primeira posição, ou pelo menos estrear em segundo, mas de uma forma satisfatória, né? Bom, ô Pablo, você deu bastante dado técnico, mas eu quero saber em termos de história, assim, o que a gente... Se você fosse agora pensar numa sequência, pensando no que a gente viu, qual para você seria a linha lógica de uma sequência? O que a gente poderia ver num segundo filme que você acha que seria interessante? Duas coisas. Primeiro, uma coisa que a gente conversou muito, você ainda não falou aqui da sua teoria sobre um filme de invasão e tudo mais. Eu conversei também com o nosso querido amigo Pedro Sobreiro, que assistiu ao filme hoje, seguiu para a mesma linha. Ele, inclusive, queria que o desfecho fosse a mãe, a personagem da Elizabeth Banks, conseguindo impedir o filho, e mesmo que ela impedisse ele, mostraria já outros seres da raça dele chegando, mostrando que ela impediu o filho, não foi sinal de nada, porque essa invasão iria acontecer por via formal. Isso não aconteceu no filme, o filme não termina assim. Mas, de qualquer forma, a porta está aberta, como você falou, para um possível filme de invasão. Da onde ele veio, ao contrário do Superman, nada não está dito de forma alguma, em nenhum lugar, que ele é o último da raça dele, como o Superman era o último filho de Krypton. Aqui não diz que esse garoto é o último filho da raça dele, ou seja, o planeta dele pode ainda estar completamente habitado, pode ter seres vivendo no planeta dele que enviaram esse garoto para estudar como seria a recepção dele e preparar realmente o terreno para uma invasão. Até porque, assim, o que eu achei interessante, eu falei isso para você, ele tem sim uma estrutura de início de história muitíssimo parecida com a do Super-Homem em todos os aspectos, inclusive no casal que acolhe ele.
Ele não foi acolhido por... Não é que nem, por exemplo, a versão... como é que chama? A versão comunista do Superman, né? Da Foice e o Martelo, em que ele não caiu, em vez de cair em Kansas, caiu lá na Rússia, enfim. Não tem essa alteração do ambiente a ponto de explicar por que que ele se tornaria psicótico ou malvado. Ele não foi criado por um casal ruim. Ele foi criado por um casal idêntico aos Kent, só que eram os Byers, né? Byers ou era Byers? Não lembro agora, acho que é com R, né? Byers. Então, e assim, a sensação que eu tenho é que os roteiristas deram ali uma trucagem na gente, quando eles colocaram a nave e a ligação com a nave, a mensagem que é enviada pela nave para ele, que ele tem aqueles trimiliques e tudo aquele negócio ali, talvez tenha uma ligação de uma coisa como se fosse um gatilho, como se ele fosse programado para isso, ou fosse um gatilho genético, ou qualquer coisa do gênero. Eu até numa conversa com outro colega meu que assistiu também o filme, ele falou o seguinte: mas Bruno, já que a mensagem, né, que ele ficava lá, wash, blá, blá, e não, quando ele traduz, chegou no take the world, né, assuma o mundo, domine o mundo, por que será que esse take the world também não pode ser por um lado positivo? Eu falei, pode ser, e de repente o menino tinha essa psicose interna aí, internalizada, afinal de contas, se a gente for pensar em fisiologia humana, psicopatia, tudo são questões de um problema, agora, desculpem, né, se você é especialista, quem foi especialista aí, são questões que não tem uma cura, assim, não tem um remédio, não tem um tratamento, né, é uma falha, se não me engano, genética, alguma coisa no cérebro, alguma coisa que não tem como você consertar. Quem é psicopata, quem tem esse tipo de problema é assim mesmo. A ausência de empatia é dessa forma. No caso do menino, ele nunca demonstrou ter uma ausência de empatia, ele sempre pareceu ser um rapaz super agradável, super amigo, super BFF, gostava. De repente, veio essa mensagem do nada, ele mudou da água pro vinho, assim como você falou, cara, mudou pela puberdade, né? O que pode ser também um fator, né? Não é descartável, mas essa coisa da nave influir nele e ele assumir essa coisa do tipo, cara, eu sou superior a vocês. E aí vem aquela discussão que você levantou, né? Que vocês conversaram lá em Los Angeles. Como é que essa coisa será que se a gente não tivesse nenhuma amarra, como é que a gente agiria? Ele como criança, né, o adolescente, na flor da idade, os hormônios e tudo mais, ainda está balançando entre o bem e o mal. No entanto, ele não tem assim uma base de maldade. Ele teve pais maravilhosos. E uma coisa que se deu tão, sei lá, foi tão louca, que aí me veio essa ideia da invasão. O que, na verdade, não daria nenhuma sequência. Eu acho que daria uma série, se você for pensar bem. Exatamente. Até o próprio James Gunn falou que tinha várias ideias para várias sequências. Então, se o filme for bem, ele pode vir a fazer várias continuações, ou realmente, sei lá, uma série. Mas uma coisa curiosa, que eu pensei agora, que você levantou antes do que você estava falando, imagina realmente se os alienígenas de raça dele não são todos iguais a ele, não são psicopatas, são bonzinhos, e ele foi o único psicopata, e a continuação é os alienígenas vindo tentar botar ele nos eixos, né? Botar ele na linha. Tipo, um dos nossos saiu dos eixos, está fazendo uma bagunça lá naquele planeta, vamos lá tentar dar um jeito nesse garoto, tá precisando de umas palmadas, nesse garoto atrevido aí, né? E aí vai ser o contrário, porque no filme do Superman 2, chegam 3 kryptonianos, só que são 3 vilões, e o Superman tem que combater eles. Agora, podia subverter mais uma vez a trama, mostrando 3 alienígenas da mesma raça dele, só que são 3 bonzinhos, tentando botar ele no eixo. De repente o garoto já cresceu, já virou um adolescente, né? Para não ficar o tempo inteiro como um garoto. Que nem no Smallville, né? O Smallville, o Superman era um adolescente ainda, uma criança. Aí depois ele vira um adolescente, depois ele vira um adulto. Então, de repente, a gente pega ali numa continuação ele intermediário, com seus 18 a 20 anos. Aí muda o ator, de repente pode convidar o Tom Welling para fazer, né? Quem sabe, dar uma sobrevida, ele tá meio sumido aí, né? Ele fez um Caim ali no Lucifer que eu não comprei. Então, aí é uma ideia. E outro detalhe que eu achei super interessante, conversando com o nosso colega Pedro Sobreiro hoje também, ele falou o seguinte, ele me atentou para uma cena que tinha passado meio em branco para mim. Uma cena que o garoto está no colégio e a professora, que o Pedro, inclusive, é um grande entendedor de James Gunn, sabe tudo sobre esse diretor, ele é fã do James Gunn, falou que a atriz que faz o papel da professora
professora no colégio, é a namorada do James Gunn. Ela fez uns filmes aí que eu não lembro quais eram, mas ela é a namorada do James Gunn. E ela pergunta para ele, para o garoto, se ele sabe a diferença entre as abelhas e as vespas. E ele está explicando que tem uma raça de vespas que propositalmente deixa os ovos lá, os filhotes, para serem criados pelas abelhas. E quando elas nascem e tal, elas destroem o ninho, destroem tudo, porque não é da mesma raça. Né? Então, é um grande paralelo com o que acontece no filme. Os alienígenas podem ter deixado essa criança propositalmente para serem criadas por uma família humana, para que quando ele crescesse, destruísse não só essa família, como grande parte da população. Então, pode realmente ser uma estratégia de uma raça preparando a invasão. Pra mim, assim, eu vendo o filme, a sensação é de estar vendo um filme de invasão mesmo. Tudo caminhava nesse ritmo, né? Até porque, por mais que seja a origem do Super-Homem adulterada, ela lembra muito alguns episódios do Doctor Who, por exemplo. Doctor Who tinha muito isso de pessoas infiltradas entre os humanos e que elas mesmas às vezes não sabiam que era uma bomba relógio, assim, sabe? De repente ele não sabe que ele é uma bomba relógio. Ele foi despertado num certo momento. E aí a gente pode pensar, eu acho assim que um seriado voltado para uma área de invasão seria ideal. Aí você poderia pensar não só na raça dele, como uma outra raça que combate, muito parecido com o que acontecia no Fallen Skies, por exemplo. Mas eu queria até, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso, eu queria voltar na discussão do universo heróis versus heróis do mal, ou heróis do mundo do terror e tudo mais. Porque também, eu preciso usar meu lado comic boy, né, do cara dos quadrinhos, que lê um bocado. Na própria DC, a DC tem um multiverso dela, e o multiverso dela, várias pessoas, eu acho que até você mesmo já deve ter, de repente, cruzado com essas histórias. Existe uma terra, porque o multiverso da DC tem várias terras, e tem a Terra 3, se eu não me engano é a Terra 3, em que existe os heróis do lado negativo, assim, sabe? Tipo, o Super-Homem da Terra 3 é o Ultraman, a Mulher Maravilha é a Super-Mulher, tem até o Aquaman lá, que é o Barracuda, tem, assim, cada personagem muito louco, assim, que é o inverso dele, e o grande herói dessa Terra é o filho do Lex Luthor. Assim, sabe? É muito legal que, tipo, o Lex Luthor, ele é a antítese do Super-Homem na Terra, porque ele é o ser humano comum, que ele é um cara manipulador, ele é um cara, a gente sabe que ele é um cara mau, mas a intenção dele não é de toda ruim, não é uma intenção realmente, vamos dizer assim, tem um fundo de verdade ali, ele tem o medo de tanto poder na mão de uma pessoa que não pode ser parada. No entanto, é aquela coisa que a gente conversava no Game of Thrones, é um cara que tem medo do poder na mão de outra pessoa, mas não tem o medo do poder na mão dele. Ele é a Daenerys, sabe? Ele quer libertar as correntes da humanidade, mas desde que as correntes depois fiquem todas na mão dele. E aí, nesse universo paralelo, o Lex Luthor, né? Eu acho que é o filho do Lex Luthor, o Lex Luthor II, Alexander Luthor, não lembro agora. É que depende também da fase. Tem a fase pré-crise, pós-crise e tudo mais. Ele é um cara que ele é altruísta pra caramba. E, inclusive, nas animações da Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites, tem uma história, né, deles se encontrando e assim, os personagens são tão... Essa cópia descarada assim, e invertida dos heróis da realidade, que, por exemplo, o herói vilão do Sindicato do Crime da América, que são as versões malvadas dos heróis, do Batman, lá é o Homem-Coruja, é o Coruja, né? E o Homem-Coruja, ele é tão mal, mas ele é tão mal e tão cínico, que na trama, o que ele quer fazer, na verdade, não é só dominar a Terra 1, a Terra normal. Ele quer destruir todas as terras. Ele quer chegar na Terra Prime e matar o primeiro verme que saiu e explodir aquela Terra para acabar com toda a existência. Porque ele é tão... Ele detesta tanto viver e a vida, ele é tão anti-vida, que ele quer acabar com toda a vida, até a própria dele. Tipo assim, ele não acredita que nada presta. É incrível isso. E, de certa forma, se a gente for pensar nesse universo de negativo, ele já existe. A gente já viu algumas questões. O James Gunn puxar isso para esse universo audiovisual, de certa forma, é como se a gente estivesse vendo uma parte do universo da DC se construindo lá.
né? Imagina esses outros personagens que são as cópias, né, da Mulher Maravilha, do Aquaman, do Flash, do Cyborg, de repente todos nesse mundo, e a gente não é uma invasão, é realmente a construção de uma liga do mal, assim. O que a gente poderia de repente pensar nesse aspecto? O que você acha? Essa era a segunda vertente da onde eu acho, né, para onde poderia ir essa continuação, né? Aquela cena que acontece no final com a participação do Michael Rooker, né, que é o usual colaborador do James Gunn, ele tinha que aparecer em algum momento como um cara de internet, cheio de teorias da conspiração, e aí ele apresenta os outros personagens, o Homem-Peixe, a bruxa que amarra as pessoas com uma corda. Então eram todas ali paralelos com personagens da DC, né? Então essa piada eu achei hilária, eu achei a cena mais engraçada do filme, mais divertida, mas se comprovou não sendo só apenas uma piada, né? Assim como uma porta, uma possibilidade. E aí ele poderia seguir por esse caminho também, né? Ele poderia, de repente, apresentar um desses personagens, ou todos eles, né? A história de origem de um deles, fazendo ele cruzar o caminho com o menino. Que o menino, de repente, já está até um pouco mais velho, dependendo de quantos anos que passou a continuação. Mas uma coisa que eu também quero chamar a atenção é que, como você falou, esse subgênero dentro do gênero de filmes de heróis não é tão com novidade assim, né? O James Gunn aqui, ele não está reinventando a roda, ele está fazendo de uma forma diferente, uma forma divertida, mas como você falou, a gente já teve o Watchmen, que era um filme meio subversivo, não eram exatamente heróis como a gente conhece. A gente teve ali, se a gente quiser ir um pouco mais fundo, o que o M. Night Shyamalan fez com o próprio universo dele, começando lá nos anos 2000, quando os filmes de super-herói não eram nem tão populares assim, né? Ele estava começando ali, engateando essa nova era, e aí ele lançou O Corpo Fechado, veio a ser continuado muitos anos depois, a gente descobriu de uma forma acidental que era uma continuação no Fragmentado, e esse ano ele concluiu com Vidro. E se a gente quiser, até dentro desse universo mais mainstream, né? Na própria DC a gente teve Esquadrão Suicida, que era um filme de vilões, e o próprio James Gunn vai fazer a continuação agora. Exato. E um filme, uma franquia, na verdade, não é nem só mais um filme, que agora já virou uma franquia, focada nos anti-heróis, dos vilões. Esse ano nós vamos ter o Coringa, o filme com o Joaquin Phoenix, que é um filme de um grande vilão, talvez o maior vilão da DC. Ele vai ser o protagonista do filme, é uma história de origem do Coringa. A gente vai ver como ele se tornou esse grande vilão insano. Né? Se você quer falar de vilão, quer falar de magnitude de vilão da DC, eu acho que a coisa não fica tão maior do que o Coringa, né? Então, quem sabe isso vai virar uma tendência, vai virar um subgênero dentro dos filmes de heróis, filmes privilegiando os vilões. Eu acho que de repente, talvez assim, eu acho que esse filme, na verdade, foi uma grande sacudida para Warner. A gente estava semana passada falando sobre o Robert Pattinson ser o Batman, e a gente começou a conversar sobre todas as possibilidades dele assumir o manto, considerando que a Warner talvez e a DC talvez estejam na hora delas pararem de pensar num universo expandido, coeso, em que todo mundo está no mesmo guarda-chuva. De repente ela tem que trabalhar no que ela trabalha bem, que é o multiverso dela. E esse multiverso não é só do universo DC, tem o multiverso do universo geral da editora. Eles têm selos como a Vertigo, o Watchmen fazia parte do selo Vertigo, e agora foi incorporado para o selo da DC através do Rebirth, que é uma das sagas mais recentes, né, que estava nas bancas, inclusive. E tem outros selos, tem a Wildstorm, tem o selo... tem alguns selos da Image que ela adquiriu, que agora estão todos sumindo da minha cabeça. Mas, enfim, ela tem uma série de personagens e de mundos, e dentro da própria DC, ela tem os seus próprios selos alternativos. Como, por exemplo, ela tem a Tangent Comics, que é uma reinvenção dos personagens. Ela reimagina, por exemplo, o anel do Lanterna Verde. Na verdade, não é um anel, o Lanterna Verde, de repente, era uma doença, né? A doença do Lanterna Verde. Ele repensa vários personagens clássicos e até alguns modernos. Tem um Tangent Comics da Arlequina também, por exemplo, bem interessante. E aí a gente tem outras coisas, por exemplo, como o Elseworld, que é o que eu mais bato na tecla, e que o Superman e o Batman, principalmente, são dois dos heróis que mais têm revistas em termos de Elseworld. Tem, por exemplo,
Batman contra o Drácula, que é o Chuva Rubro, acho que são 3 revistas do Batman contra o Drácula. Tem o Batman Corsário, tem o Batman Tecnológico, enfim, você pode imaginar tem o Batman Ninja, inclusive essas versões a gente já viu em animação também. E eu acho que Brightburn, por exemplo, é uma sacudida no sistema no momento em que você está pensando sempre em super-heróis ou super-vilões ou filmes de fantasia desse tipo de universo, muito calcado no que a Marvel está fazendo nos últimos 10 anos, como se fosse a única coisa e a única coisa que presta. E não é assim que funciona. A gente sabe que tem alternativas. E eu acho que, de repente, Brightburn abriu aí escancarou uma janela para a DC, por exemplo, se aventurar e apresentar para a gente um Batman alternativo. A gente pode ver uma figura diferente do Batman tradicional. De repente é uma aventura, mas pode funcionar. A gente está aí vendo esses filmes, como você enumerou, tem o Birds of Prey também, que você não enumerou, mas apesar que é um filme de heroínas, mas que também nem todas são assim, tão heroínas assim, algumas delas também já andaram fora da lei, mas a DC está apresentando esses novos filmes, e o Esquadrão Suicida, por exemplo, que é uma história essencialmente de vilões procurando redenção, ou procurando reduzir a pena, ou enfim, tentando se adequar, sendo utilizados para se adequar de alguma forma à sociedade, também incute o Batman, que é um personagem que sempre teve bons filmes, mas que, por incrível que pareça, nesse novo universo expandido da DC, está patinando que só. Voltando para o Brightburn, a gente estava falando aqui sobre as possibilidades desse universo. Inclusive, você não apenas conversou, né, com a Elizabeth Banks e o James Gunn, mas você também conversou, agora eu vou esquecer o nome dos atores, com o menino, como é o nome dele mesmo? Se você me lembra o nome dele, que agora acabou de subir o nome do rapaz. Eu acho que é David Adam, alguma coisa assim. Sumiu o nome dele, mas vamos jogar aqui um pedacinho da entrevista que você fez lá, uma pergunta que você jogou para ele, na verdade jogou para os 2 atores que estavam lá, mas aí eu vou pegar só a resposta dele sobre o que ele acha desse universo de filmes gore, e, enfim, se ele assiste, né? And what are some of your favorite movies in that genre, gory and gruesome? You watch a lot of those? Yeah, well, some of my favorite horror movies are The Babadook is one of my all-time favorites. I really loved A Quiet Place. Hush, more of a thriller, but still. And then if you could consider it a horror movie, The Sixth Sense is a great one. Pois é, cara, pois é. Ele deu aí alguns exemplos mais modernos, né, que na verdade flertam mais pro suspense, né, a coisa do Lugar Silencioso. É um filme de terror, mas ao mesmo tempo flerta muito com suspense, colocou o Sexto Sentido, né, ele lembrou aí de um clássico do Shyamalan também. O que você acha dessa mistura aí? O que você acha que de repente pode... Você acha que era necessário ser tão gráfico, de repente, ainda que tenha sido pontual esses pontos gráficos do filme? Fez diferença? Eu perguntei para o menininho também, porque eu acho que não sei qual a idade dele na vida real, mas no filme ele interpreta um garoto de 12 anos. E uma curiosidade é que esse menino ele interpretou o Paul Rudd jovem no Vingadores Ultimato. Aquela cena que ele tá voltando no tempo, treinando como é que é voltar. Tem uma hora que ele volta velho, tem uma hora que ele volta novo. Esse garoto ele era um homem quando ele é novo. Mas por ele ser um garoto novo, né, eu pensei, de repente, ainda não pode assistir filme de terror. É curioso, às vezes, você vê criança fazendo filme de terror e não pode assistir o filme que fez, né? Eu li já entrevistas, por exemplo, no primeiro Cemitério Maldito, que é um menininho muito pequeno, lá de 89, a diretora falou que as cenas do garoto eram gravadas todas fora de contexto para o garoto não presenciar aquele nível intenso, sabe, da cena ser muito assustadora. Então eles criaram uma ambientação no set de filmagem. Nas cenas dele foi toda criada através da edição, para que quando ele fizesse as cenas não fosse tão assustador para o garoto. Então, isso me pegou de surpresa. No Brightburn, o nível das cenas gráficas, né, explícitas e dignas de jogos mortais, né? Você tem ali um vidro, uma cena do vidro no olho, você tem uma mandíbula solta, você tem uma cabeça sendo atravessada por um raio de calor. Então você tem cenas bem gráficas que o diretor, tanto o diretor quanto o James Gunn, disseram que são fãs desse tipo de filme, que realmente, como eu falei aqui, eram filmes que fazia muito na década de 80, né, Sexta-feira 13, a hora de fazer esses filmes são bem gráficos,
E hoje em dia meio que se perdeu isso, né? Você tem, às vezes, uns jogos mortais, uma coisa assim, que se utiliza desse nível de cenas explícitas, né? Mas o que eu acho em relação ao, ao nível, né, de violência e tudo mais, se ele serve para contar a história e não é apenas isso, né? Se fosse um filme que eles até deram o nome de torture porn, né, no subgênero da tortura pornô, onde são filmes que criam entretenimento em cima da tortura e da violência e do nível de grafismo das cenas. Aqui eu acho que o Brightburn não é só isso. Então essas cenas ajudam a impulsionar a trama, né? A você ver ali o quanto o garoto era poderoso e o que ele podia fazer, que os seres humanos realmente não eram nada perto dele. Então não é um filme que se baseia unicamente nessas cenas. Essas cenas, elas são pinceladas, elas são muito fortes, mas elas não são o carro-chefe do filme. Não é sobre isso que o filme trata, né? O filme ele segue por outros caminhos. E uma curiosidade que nenhum deles citou, né, quando eu perguntei qual era o filme deles preferido, de terror, de gore, assim, a profecia, né? A profecia, o The Omen, com o menininho Damien, é muito parecido com esse filme, né? Porque ele tem um menino, que só que no caso era o anticristo, e o final é basicamente o mesmo, porque no final os pais morrem e o garoto fica solto no mundo. Ele é adotado por uma nova família na profecia e segue o reinado dele de terror. Tanto que rendeu a profecia 2, a profecia 3. Então o Brightburn tem essa semelhança do garoto que é uma coisa ruim e nem os pais conseguem dar cabo dele, pelo contrário, ele se livra dos pais. Mas ninguém está mencionando esse filme. Teve um colega meu que fez esse paralelo, essa comparação, que achou parecido e tal, e realmente ele segue por essa linha também, né? Se você for pensar, dá até para pensar numa questão até bíblica. Novamente, a gente dá um retorno ao conto bíblico, né? Como, por exemplo, no Homem de Aço, né? Foi levantada essa questão do Superman, né? Do Clark Kent, Superman como Jesus Cristo e tudo mais. E aqui a gente tem uma parábola do demônio, né? Do Apocalipse, praticamente, se for pensar bem. Eu queria só, aproveitando, né, que você até tinha citado o Watchmen, e a gente estava conversando sobre essas possibilidades de filmes e séries e como o universo de heróis está se expandindo, ele cresceu muito, virou está quase deixando de ser um subgênero e está virando um gênero por si só, a ponto da gente ter que repensar muito, de repente um universo pós-herói, né? Como as pessoas estavam falando do pós-terror, né? Do pós-horror, né? Que são os filmes de horror que não precisam ser explícitos e que são muito mais concentrados. Talvez o pós-herói seja a discussão da figura do herói. Tanto é que a gente teve, né, o filme do Watchmen, que já é um clássico dos quadrinhos. Alan Moore até hoje odeia de paixão, afinal de contas, a coisa que o Alan Moore mais gosta é detestar as séries dele transformadas em filmes, em coisas, em sequências e continuações. Ele deve estar lá enlouquecendo lá na Europa, lá na Inglaterra, pirando com a série que a HBO vai lançar agora de Watchmen. E a gente tem, por exemplo, agora a Amazon, que vai lançar a série The Boys, que é inspirada também numa revista do Garth Ennis, se eu não me engano. É do Garth Ennis, exatamente. Que é uma série que saiu há mais ou menos entre 2006 e 2012, se eu não me engano, e que tem essa premissa também de pensar nos super-heróis como pessoas embebidas de poder, da fama, ao ponto de que eles se tornam incrivelmente irresponsáveis, né? Eles não têm a noção de moralidade, de responsabilidade. Eles não seguem um mantra do Homem-Aranha, né? Tipo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eles simplesmente fazem o que dá na telha e se deu certo deu, se deu errado não deu, o que inclusive dá um ecozinho do que a gente viu ali no último filme do Shazam, quando o Shazam, sem querer, mas ao mesmo tempo, né, meio querendo, assim, ele tá lá se amostrando e ele causa um acidente que ele é obrigado a salvar as pessoas do acidente que ele provocou. Então, essa discussão moral e ética, essa discussão sobre limites está ficando muito forte nas questões dos super-heróis atualmente. Todas essas discussões. O último filme do Batman vs Superman, A Origem da Justiça, já pincelava isso mal, mas pincelava sobre as ações do Superman serem, assim,
titânicas. O cara destruiu praticamente Metrópolis. Não só ele, né? Veio os alienígenas, mas ele também não estava pensando nas pessoas ali. Ele não estava vendo aqueles seres humanos. É aquela coisa da geração, o pessoal fala geração mimimi, né? Mas talvez seja a nova abordagem sobre as consequências do poder, as consequências do heroísmo, o que é o heroísmo, e se de repente essa discussão não está entrando agora com Brightburn também? Assim, uma curiosidade é que eu fiz essa pergunta, fiz uma pergunta perguntando de onde veio a ideia do filme e tudo mais. E a Elizabeth Banks começou a entrar numa questão parecida com isso que você falou, de responsabilidade, mas não só dos super-heróis, de personalidade, né, de qualquer um que esteja numa posição de poder. Né? Ela até citou o mantra do Homem-Aranha que você repetiu agora, ela falou comigo na entrevista. E falando, né, que a gente acaba descobrindo coisas ruins dos nossos ídolos, dos nossos heróis, e ela queria que tivesse uma conscientização maior de pessoas que estivessem nesse papel, né, nessa condição de poder realmente, de você estar como ídolo de pessoas, como, né, você ter ali uma legião de fãs, de seguidores, e qual a sua responsabilidade a partir do momento que você é essa figura que as pessoas respeitam, idolatram. E o Brightburn, ele segue pelo caminho oposto, né? Que é uma pessoa que tem esse poder, né? Ele tem essa condição de se achar, de ser superior, mas ele não usa isso com responsabilidade, pelo contrário, né? Ele faz tudo, ele usa em prol de si mesmo, de conquistar o que ele quer, de seguir a própria cabeça, né? E aí recai um pouco no que a gente falou no início do vídeo também, que o que a gente faria, né? Qual seria a nossa responsabilidade, para qual caminho a gente deveria querer seguir se a gente fosse onipotente, né? Uhum. Então, Você acha... desculpa, pode continuar. Não, é só isso. Eu acho que isso você pode seguir por variadas questões e vertentes de heróis, de personalidades, é muito exigido também de famosos, de personalidades, de cantores, de atores, que tenham uma consciência social, política, né, de você usar para o bem esse privilégio que foi dado, né, de fama, de ser adorado, você canalizar isso para uma coisa positiva, né? Assim, eu queria só levantar uma última coisa antes da gente encerrar, porque eu acho que nós já estamos no final da nossa conversa, a gente já cobriu praticamente tudo. Tem aquela frase famosíssima que, na verdade, ela, ao mesmo tempo que ela tem sido corroborada atualmente, né, com muita frequência, ela também tem, dentro da arte, ela tem tentado distorcer essa ideia, que fala que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. A gente tem aí dentro da arte, né, de questões artísticas, alguns vislumbres de que talvez não seja uma questão de poder absoluto, mas o que é o poder absoluto se não o conhecimento absoluto? Então você tem personagens como o Dr. Manhattan no Watchmen, que quando ganha uma noção além do humano, ele deixa de ser humano e deixa de ser um humano superpoderoso, ele consegue perceber que tudo que é a existência dele, a experiência de existência dele, é pífia para ele ficar se debatendo por pequenos poderes, né? Aí ele fala no final, depois que ele, né? Nossa, eu vou soltar outro spoiler aqui, é melhor não soltar. Eu não vou soltar o spoiler do Watchmen, tem gente que não viu ainda. E vai ter a série talvez não fale nada do filme, mas enfim, não vou soltar. O final do Dr. Manhattan, ele caminha para fora daquela situação e pensa, cara, eu vou criar meu próprio mundo, assim, eu vou, sei lá, vou fazer um universo novo aí do zero. Tipo, um conceito de Deus muito louco. E aí você tem um personagem no Game of Thrones como o Bran, por exemplo, que tem todo o conhecimento de tudo. Ele sabe tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer, então ele não precisa se movimentar, ele existe em tudo e ao mesmo tempo ele já viveu tudo. Ele viveu o futuro e o passado. Então, como ele tem um conhecimento absoluto de tudo, ele não tem a sede do poder, ele não tem a sede da destruição. Ele sabe as necessidades para que as coisas aconteçam e sabe que não tem
função ele querer fazer alguma coisa por ter um conhecimento, porque na medida que você tem esse conhecimento, você não pode alterar ele. Você já sabe o que vai acontecer, então se você já sabe e quer usar esse conhecimento para alterar isso, esse conhecimento se invalida, ou seja, o seu poder de conhecimento se perde. Então, assim, e a gente tem outras questões também. A gente tem, por exemplo, num menor grau, a gente tem a Lucy, do filme do Luc Besson, por exemplo, quando ela alcança o conhecimento completo e absoluto do universo, ela transcende o corpo, ela transcende a carne, ela transcende tudo. Nesse filme, a gente ainda tem uma pessoa que tem certos poderes, ele tem limitações, a gente viu que ele tem a limitação até de ser ferido pela própria nave dele, pelo objeto da própria nave, uma coisa meio me chama, Superman, não é a kryptonita, mas talvez seja algum material da liga metálica da nave dele que pode ferir ele, matar ele. Então, assim, ele tem limitações pela vida que ele viveu, ele tem limitações de conhecimento. Talvez a gente veja algum embate nesse sentido, da questão do conhecimento, que é também o cerne do Lex Luthor. Lex Luthor sempre foi o conhecimento versus força bruta em relação ao Superman. Ele sempre usou o conhecimento, a cabeça e a inteligência dele para criar formas de impedir o Superman, porque o Superman não precisa se preocupar muito, né? Então a gente tem essa questão também do conhecimento versus a experiência do dia a dia. Será que de repente num próximo filme a gente não encontre a antítese, a nêmesis desse personagem dentro de alguém incrivelmente cerebral? Como o próprio James Gunn falou, né, ele tem muitas ideias para a continuação. Então, realmente tem assim, um leque de possibilidades, um leque de caminhos que ele pode seguir. Né? A gente aqui já levantou várias hipóteses, a gente iria criar ótimas continuações aí, cada um dando um brainstorm aqui entre a gente já ali criou várias possibilidades ali, né? Já criou várias hipóteses do que poderia vir a ser a sequência. A porta está aberta, né? Possibilidades é o que não faltam para fazer uma continuação. Agora tudo depende da aceitação do público, por isso a gente quer também pedir para vocês, nossos queridos fãs leitores de Cinepop, comentem aqui, deixem nos comentários o que vocês acharam do filme, se vocês já assistiram. Né? O Brett Burns estreou ontem, já deu tempo das pessoas assistirem. Venham participar da nossa discussão, para onde vocês acham que o filme vai seguir, numa eventual possível continuação. Eu acho que as possibilidades estão aí, e como você falou, é um caminho muito interessante que os produtores, os diretores podem seguir daqui para frente dentro desse subgênero dos super-heróis, né? Que é dar ênfase a não aos heróis, mas aos antagonistas, aos vilões, aos monstros, né, sejam dentro de filme de terror ou não. Muito bem, Pablo. Queridão, obrigado pela sua participação. Foi muito divertido falar um pouco sobre o filme, porque a gente na nossa conversa na redação virtual, né, você falava assim, eu vou defender o filme e vocês vão atacar. Eu falei, não precisa ser assim. Eu não quero atacar o filme, eu gostei do filme. Eu acho que o filme ele traz questões muito bacanas, ele tem essa discussão sobre as questões morais, éticas. Como eu falei, tem um truquezinho ali para poder chegar onde ele quer, mas a gente perdoa porque a discussão ela é boa e ela oferece tantas possibilidades num mundo hoje e num tempo hoje de cinema que está tão viciado nas mesmas histórias, no mesmo ritmo, na mesma dinâmica, a gente poder ver essa distorção, novamente, não é uma coisa completamente inédita, mas ainda assim, dentro do contexto atual, está trazendo um sopro de ar maravilhoso. E eu espero que seja um sucesso, apesar de todo esse bombardeio de super filmes no cinema. A gente saiu de um Vingadores, tem um John Wick, agora tem um Aladdin também, tem tanta coisa rolando agora, e ainda tem mais coisa que vai sair nas próximas 2-3 semanas, tem Godzilla que está saindo semana que vem também, já nessa próxima semana. Então assim, ele está num momento aí como um outsider, e eu espero mesmo que o filme consiga ter, não vou dizer que vai ser um arraso de bilheteria, mas que ele consiga alcançar um volume suficiente para vencer e ganhar novas sequências. Pablão, últimas considerações, essas são as minhas. Queridão, obrigado, viu? Valeu, Bruno. Sempre um prazer aqui participar. Você é nosso grande mestre de cerimônias aqui, oficial do Cinepop. Sempre as portas aí, sempre que quiser.
o convite eu topo. Agora, como você falou, eu acho assim, acima de tudo, a gente está numa época de franquias em Hollywood, né? Ou são continuações, ou são repetições de marca, ou são remakes em live action, de animações clássicas, ou tudo assim, parece que tem que já ter estado na mente do público, na mente dos fãs, ou é Velozes e Furiosos 9, ou é filme de herói, ou é um Godzilla que já vem aí desde a década de 50 no meio da cultura pop. Então, realmente, a gente tem que, por mais que não seja uma obra-prima, de repente, o Brightburn, mas é interessante, é uma ideia original, não é uma franquia, é um conceito subversivo. Então, essas coisas precisam também ser defendidas, enaltecidas, no meio de tanta superprodução, de tanta marca pré-estabelecida, você tentar lançar a sua marca nova, o seu novo, né, mesmo que venha a ser uma franquia, mas ela está começando agora, então vai depender da resposta do público, se vai ter aceitação ou não. Então, você começar uma coisa do zero é sempre mais difícil. Perfeito, Então, querido. esperamos que emplaque. Prazer participar aqui. Até a próxima. É isso aí, galera. Querido, obrigado, viu? Vou fechar aqui o sinal contigo e vou continuar só para finalizar com a galera. Muito obrigado e até mais. Galera, você que está aí, assistiu a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia. Se você está assistindo este vídeo pelo YouTube, então faça o seguinte, toque o sininho e se inscreva, porque se inscreva e toque o sininho, desculpa, é o contrário, se inscreva e toque o sininho, isso, se inscreva e toque o sininho, porque isso é muito importante. Curta o vídeo, porque aí a galera vai, quanto mais você curte, mais você fica sabendo das coisas, a galera vai conhecer também, vai vir aqui comentar, deixa suas opiniões, deixa suas ideias sobre o que você acha que tá rolando. Você tá no Facebook, então, ó, curte a página, curte o vídeo, dá um ok, um joinha assim pra gente, ou dá um amei, ou dá uma gargalhada, o que você preferir, mas interaja, trabalha com a gente, fica aqui com a gente se diverte muito. Muito obrigado, ó, e até o próximo vídeo. E vai assistir Brightburn no cinema, porque vale a pena. O filme é muito bom. Tchau pra você. Adiós. Hasta luego.